Boa tarde, Thaís Gama. Eu não sei como. A internet está péssima hoje. Vê se está bom o sinal e o áudio. Tá tudo perfeito, graças a Deus a gente consegue te enxergar perfeito e te ouvir também. E eu disse aqui para os nossos ouvintes que nós tínhamos vários assuntos que deixamos ontem programado para hoje, que seria a sua folga, mas que você precisa limpar a pauta e optou vir aqui conosco também, deixando a sua folga de lado. Vai adiar essa folguinha hoje. Sim, pode mandar. Hoje eu estou na sua condição, porque eu estou sem as anotações aqui, mas pode puxar o assunto que a gente vai levando até o nosso tempo terminar. Olha, a gente teve ontem a proposta de falar da Vanessa Graziotin, que foi senadora pelo Amazonas, tem ainda um nome muito expressivo pelo lado da esquerda, e ela fez um anúncio de um evento com ministros aqui no Amazonas. E a gente tem, inclusive, um trecho de fala dela a respeito do assunto. Rosa, a gente pode começar por isso? Vamos começar por esse, é o mais importante, inclusive. Vamos lá escutar o que a Vanessa Graziotin vai dizer. Esse importante momento que a gente vive do G20, nós teremos como eixo, né, um dos eixos dessa presidência brasileira do G20, nós teremos aí no Amazonas, realizado no mês de setembro, uma cúpula de ministros de ciência e tecnologia. Né? Ou seja, os ministros de ciência e tecnologia das 20 economias mais ricas do planeta estarão aí em Manaus no mês de setembro. Vai ser esse encontro de cúpula da ciência e tecnologia vai acontecer no dia 18 de setembro, no dia 19 de setembro, desculpe, no dia 18 nós iremos aí através da OTCA, em parceria com o Ministério de Ciência e Tecnologia, organizar um seminário sobre pesquisa e inovação na nossa região, em toda a Amazônia. Né? Então, eu já estou adiantando aqui, essa notícia não foi dada ainda. Já vou adiantar esse furo aqui. E com uma participação que a gente quer das populações. Pronto, Rose. Aí você até falou do furo que queria fazer aqui na nossa programação. Eu não. Isso mesmo. Rosiane, então, nós vamos ver. Oi. Oi, Rose. Então, você até adiantou que ia trazer essa informação aqui pra gente. A fala aconteceu no Exclusiva, na segunda-feira, justamente exclusiva para mulheres. Com essa informação que chama a atenção também a presença de ministros das maiores potências. Sim, Thaís, você sabe que a Vanessa Graziotin acabou de assumir a coordenação dessa entidade, da OTCA. Ela já tem mais de 40 anos, ela é reativada pela força dos povos da Amazônia, lá na cúpula de Belém, naquele evento todo dos diálogos amazônicos. Então, essa organização ela cria uma nova força política, e está à frente dela um nome que você até destacou que é um nome, claro, simbólico para a esquerda, sem dúvida nenhuma, sobretudo por tudo que ela sofreu, em função de não ter arredado o pé da defesa dos direitos da ex-presidente Dilma Rousseff. No entanto, o nome da Vanessa Graziotin ele é maiúsculo no sentido dessa semana importante, nós estamos refletindo a respeito da presença das mulheres na política, e uma voz que está atuante em relação, há muitos anos, em relação a movimentos populares da Amazônia. Então, com essa expectativa que ela chega já nesses primeiros dias para a UTCA. E ela faz esse anúncio no Exclusiva de que, em setembro, haverá, com sede em Manaus, no estado do Amazonas, um encontro de ministros de ciência e tecnologia de todos os 8 países que são membros dessa OTCA, portanto, os países que têm a Amazônia, né, os países da Amazônia. Isso é importante porque, quando você reflete desse isolamento político que o estado do Amazonas está em escalada, né, em relação à representatividade, à voz, e a esses importantes eventos que discutem geograficamente, politicamente, socialmente a Amazônia, isso tem uma importância ainda maior. Aí eu cito a COP30, que vai lá para Belém do Pará, numa articulação do governador Helder Barbalho. Teve um anúncio depois do governador do Amapá, acho que tem uns 2 meses mais ou menos, o governador Clécio Luiz, que é do Solidariedade, anunciou o Amapá como subsede. E onde que Manaus entra nisso? Manaus tem ficado, que era sempre a sede desses importantes debates, tem ficado isolada.
nesse contexto de discussão da região. E veja que não é uma região da região norte relacionada ao país, é a região geográfica na América Latina. Né? Então, a Vanessa Graziotin, que é uma amazônida, sim, né, pela sua representatividade e tempo de atuação na política, aqui pelo estado do Amazonas, ela, à frente desse contexto, dessa representação dessa entidade, faz esse anúncio de trazer esse evento aqui para Manaus, no Amazonas. Então, eu vejo com essa importância, a importância política também de reinserir, de colocar o estado do Amazonas e Manaus na rota desses debates importantes para a região. Vale destacar rapidamente que o Ministério de Ciência e Tecnologia, o Brasil já tem alguns anos, desde os primeiros anos de governo do PT. No entanto, não é uma realidade consolidada na América Latina, na América do Sul. A Colômbia tem Ministério de Ciência e Tecnologia há pouquíssimo tempo, né? Há países que não têm ainda, e acaba sendo importante para o Brasil liderar esse debate, porque a gente sabe que um desenvolvimento sério, um olhar mais sério para a Amazônia, e aí para lembrar o professor Enio Candotti, só se dará a partir, né, por meio da ciência, do debate da ciência. E o Ministério de Ciência e Tecnologia é o centro, né, de organização política desse tipo de desenvolvimento para a Amazônia. Então, sem dúvida, esse evento vai ser de suma importância para o momento em que a gente vive. Acho que até setembro a gente ainda tem muitas discussões também para levar a essa pauta, Rose. Agora a gente pode trocar aqui o assunto, falar dessa movimentação dos bastidores da política na corrida pela Prefeitura de Manaus. Ontem a gente falava do Alberto Neto, que quer concorrer ou se pôs à disposição do seu partido para participar da corrida eleitoral. Quer fazer até algumas alianças, como você adiantou ontem, mas ele fez um ajuste no discurso dele nessa corrida, Rose. Conta pra gente. Ele está correndo realmente, correndo para se tornar um candidato competitivo no sentido da questão partidária, política, das alianças, no campo da direita, na relação com outros níveis de poder, buscando o apoio ainda do governador Wilson Lima, pelo que eu acompanho de bastidores. Então, você vê que ele está jogando bem, ele está bem treinado, está aproveitando bem, né, o seu desempenho, né, a sua boa fase física, vamos colocar assim nesse comparativo, Thaís, no assunto que você entende muito melhor que eu, que é futebol. Eu vejo que ele se movimenta bem nesse sentido, para mim, né, na minha avaliação, na minha opinião, joga bem nesse momento para o jogo dele. A outra questão é que você vê que nas redes sociais, para além do discurso bolsonarista, o Alberto Neto começou a se comportar mais claramente como um candidato à prefeitura. Por quê? Porque o debate é muito raso se ficar só, né, no nível de algumas pautas bolsonaristas, porque Manaus tem muitos problemas. Então, eu percebi que nos últimos dias o Alberto Neto tem feito alguns ajustes para colocar, né, na fala dele, se colocar como protagonista de fala da campanha dele, problemas que estão relacionados ao dia a dia da cidade de Manaus. E veja que a questão ideológica, né, desse campo bolsonarista vai falar com um determinado tipo de eleitor. Mas há alguns eleitores que o que fala com eles são os problemas da rotina deles, da segurança, do transporte público, os problemas graves que Manaus tem. Então, eu penso que ele percebeu isso e começou a fazer essas pinceladas. Vamos ver como é que vai ser o desenvolvimento dele. E eu soube também que ele está se preparando para a fala, né, para ter treinamentos, cuidando de uma série de coisas na correria e na corrida para a disputa eleitoral de 2024. Portanto, só dá para crer que esta candidatura é para valer e, como já dissemos, tem grande potencial, porque as pesquisas mostram que, independente do nome, a pessoa, a chapa que for apoiada pelo ex-presidente Bolsonaro, deve ter aí um up, né, de adesões de eleitores. Nós já falamos de que Manaus é uma cidade bolsonarista, Rose, então por isso combina perfeitamente esse cenário ao capitão Alberto Neto, que é justamente o jogador de todas as posições, digamos assim. Mas você falou em esperar o apoio do governador Wilson Lima, e justamente a respeito do governador do estado, alguns aliados fizeram elogios para a atuação da liderança política Wilson Lima. O que você traz para a gente desses bastidores, Rose? Eu acho interessante fazer esse registro. Só para acrescentar que algumas leituras de que Manaus é uma cidade bolsonarista, muito embora, a meu ver, eu me detenho a dizer que hoje
há uma adesão muito grande de um eleitorado bolsonarista, as pessoas muito apaixonadas pelo Bolsonaro, mas é importante dizer que esta é uma cidade que já foi petista também, né? Votou massivamente no presidente Lula, né? Dilma deu vitórias históricas para eles também. Então, não dá para fechar, né? É um momento que a cidade passa e que muito com a ajuda da esquerda, né? Desse campo da esquerda que se dispersa à direita. Bom, eu acho que eu tenho mais pouquíssimo tempo, eu vou passar esses elogios para o governador Wilson Lima de seus próprios aliados. O que eles estão avaliando, você sabe, todo mundo que está ouvindo a gente, especialmente as pessoas que mais precisam do sistema de saúde, sabe o que o estado do Amazonas está sofrendo e não está aparecendo direto na mídia dentro desse campo da saúde, né? Por todos os motivos que a gente também já está cansado de saber. O que acontece? Tem uma série de problemas, tem a questão do pagamento dos fornecedores, as ameaças de greve de paralisação desde o final do ano passado. Nós estamos passando por uma tripla epidemia de Covid, as pessoas estão sofrendo as consequências de todas essas questões, e isso também na média e na alta complexidade. O governo está altamente ciente disso também, né? Aliás, até previa, né? Eu sei de alguns aliados, de algumas pessoas que visitaram o governador no ano passado, antes de outubro, e eles já conversavam que alguns problemas estavam a vir pela frente em função do orçamento do governo. O que acontece é que eles percebem que há um problema muito sério que ainda não foi solucionado de pronto, é um problema a longo prazo. No entanto, eles avaliam que os escândalos que poderiam estar associados e que eles não estavam preparados para estar associados a esse momento, eles não vieram em função da liderança do governador Wilson Lima. Isso é o que dizem os aliados dele, que em momentos anteriores ele delegou isso, no momento mais tenso estava, por exemplo, na mão do seu vice-governador, lá no início do primeiro governo, antes da pandemia, e ele inflamava bastante as relações, e outros representantes também, alguns setores, acabaram prejudicando muito essa relação do governador. Hoje ele tomou a frente, ele fala diretamente com alguns tipos de cooperativas, por exemplo, na área de saúde, e já teve até que mediar conflitos entre pessoas representantes de cooperativas, dando ali sempre uma atuação de busca de diálogo. Eles avaliam que isso é o diferencial desse momento de crise de saúde do governo. Eu acho importante registrar, por quê? Porque eu tenho muitas fontes no governo e nem sempre essa liderança do governador Wilson Lima, ela é algo que é expressada, que é uma característica que é avaliada pelos próprios aliados dele. Nesse momento, eles consideram que foi importante esse diálogo que ele mesmo protagoniza, né? Porque ainda está a crise. Rose, a gente tem um último assunto, tem 1 minuto e meio para a gente abordar a respeito dos bastidores da COIAB. E aí a gente quer saber com você a coordenação das organizações indígenas da Amazônia brasileira. Conte-nos, Rose. Olha, não é bastidores não. Agora, no dia 7, no dia 8, portanto, amanhã e depois. Estou certa, né? No dia, na data? Sim, amanhã 7 e 8, sexta-feira, Dia da Mulher. Então, vamos lá. 7 e 8 de março, a COIAB está realizando aqui em Manaus um seminário que vai tratar sobre o panorama de gestão territorial e ambiental na Amazônia. Então, vão estar reunidas aqui várias organizações indígenas de várias regiões do estado do Amazonas, várias calhas de rios. Tem organizações indígenas de toda a Amazônia, do estado de Tocantins, do Mato Grosso, do norte do Pará, do Amapá, né, de outras regiões do Pará também, Maranhão, enfim, de toda a Amazônia, Rondônia, vão estar aqui também participando desse diálogo. E me impressionou bastante também entidades que representam, né, ajuda e apoio aos povos indígenas nacionais e internacionais, que a COIAB vai reunir ali no auditório da FAS nesses 2 dias para debates. Um outro dado que eu também chamo a atenção é que haverá aqui representantes de regiões que têm colocado a pauta da cobertura da mídia aqui na Amazônia, que é a questão da exploração do petróleo na Foz do Amazonas, lá no Amapá, a questão de Altaz, da exploração do potássio, e também a construção, o andamento da Ferrogrão, que é uma ferrovia lá no estado do Pará. Esses debates, portanto, vão estar suscitados nessa reunião da COIAB.
Perfeito, Rose. Então a gente vai acompanhar, e eu sei que como você acompanha também, traz aqui pra gente, para os nossos ouvintes, um pouquinho mais desse assunto importantíssimo do mundo que sofre com muitos efeitos, muitos desastres naturais neste período. Rose, obrigada, a gente se encontra amanhã. Obrigada. Beijão.